Olá, gente, tudo bem? Uma boa tarde para quem tá chegando aqui, para quem vai chegar. Oi, Vivi, obrigada por estar aqui. A Vivi sempre acompanhando, né? Então, gente, hoje tô aqui estreando um quadro que eu tô chamando ele de Um Novo Olhar para o Feminino. E o que que é esse? Tá me ouvindo bem, Vivi? Só me responde aqui só para eu saber se, né? Já comecei a sair falando aqui sem saber se o pessoal tava me ouvindo bem. Sim, tá. Bom, então, uma boa tarde para todo mundo novamente, né? Quem vai assistir ao vivo agora, quem vai assistir depois. Tô dando início, então, a o que eu tô chamando de um novo olhar para o feminino. Que o que que é esse novo olhar? Eu passei por um momento, né, de bastante introspecção. Neste ano, na verdade, estou bastante introspectiva. E o que que representa isso? Isso representa como que é a Cibele com ela mesma, né? Boa tarde, Jaque, seja bem-vinda. Então, assim, eu senti de começar a trazer aqui, de uma forma semanal, né, dentro do possível que eu consiga, fazer essas lives na parte da tarde. Vou deixar elas salvas aqui no meu perfil. Hoje eu ia fazer essa live também no YouTube, só que eu não consegui a liberação deles ainda, né? Não sabia que tinha que ter uma autorização antes. E então na próxima semana eu acho que eu já vou conseguir fazer por lá também. E o que que é esse novo olhar para o feminino? Nesse momento que eu tive de bastante introspecção esse ano e esse momento que eu tô vivendo também, eu senti de vir aqui compartilhar com vocês, com as mulheres em especial, né, a importância da gente se acolher, da gente se olhar para as nossas emoções. Eu comecei a ler recentemente um livro, As Mulheres que Correm com os Lobos, né? E ele traz muito, assim, reflexões pra gente sobre o nosso feminino. E nessa live aqui que eu tô começando a fazer hoje, essa mensagem eu quero que chegue para todas as mulheres, não apenas as mães, né? Porque aqui no meu perfil eu direciono muito o conteúdo, falo muito com as mães e com crianças, né? Os sintomas de crianças, enfim. E eu senti, né, através de alguns atendimentos que eu fiz nos últimos tempos, eu senti de também trazer esse olhar para outras mulheres, de olhar elas, fazer com que elas consigam se olhar diferente enquanto não são mães, né? E aí, dentro dessa proposta, então, é que surge esse um novo olhar para o feminino, que vão ser encontros semanais, curtinhos, no máximo 30 minutos, tá? Onde eu vou estar falando experiências minhas, insights que eu tô tendo, e aí quem quiser também pode deixar alguma pergunta ali, se tiver alguma dúvida dentro do que eu estiver falando, né? Ou também uma sugestão para um novo assunto na próxima semana. E deixa eu ver aqui se eu tô falando tudo que eu quero falar para vocês. Então é isso, esse espaço vai ser para me terapeutizar e também terapeutizar com quem estiver aqui assistindo ou quem vai assistir depois, né? Então, assim, esse livro que eu li, comecei a ler recentemente, ele fala muito do quanto a mulher precisou se esconder, né? Então, nos eventos que eu participo, que eu começo a falar sobre as questões do feminino, eu sempre comento, né, que desde a época da Revolução Industrial, antes, na verdade, mas na época da Revolução Industrial é que começou a vir um pouco mais de responsabilidades para as mulheres, né? E isso faz com que hoje a gente tenha uma boa parte da nossa sociedade adoecida desse feminino. E o que que era a mulher ser adoecida desse feminino? É a gente estar no papel de querer dar conta de tudo, de quando a gente estiver passando por um momento triste ou qualquer outro sentimento que a gente estiver sentindo, da gente não se permitir aquilo vir à tona, né? É muito comum a gente
tem já aquela imagem de que o feminino é mais frágil, né? Que o feminino tem menos força, digamos assim, do que o masculino. Só que é o contrário. A gente, dentro de nós, as mulheres, a gente tem uma força muito incrível, né? E o fato da gente deixar as nossas emoções vir à tona não nos torna menos do que eles, do que os homens, né? A gente vive numa sociedade que a gente precisa ter um equilíbrio entre homens e mulheres. E dentro das terapias que eu trabalho, o que eu tenho sentido muito forte, assim, é de trazer essa mensagem de que as mulheres, tá tudo bem se a gente se expressar, se a gente chorar, se a gente botar para fora o que a gente tá sentindo. Isso não vai nos tornar menos mulheres, né? Porque, então, desde da questão da Revolução Industrial ali, que a mulher precisou se colocar forte, porque às vezes também em algumas situações precisou sair para trabalhar, precisou ter que deixar os filhos com outras pessoas para cuidarem deles, e isso também faz com que a mulher se distancie um pouco ainda mais do papel dela de ser mulher, do papel dela do feminino, né? E hoje na nossa sociedade, em muitos relacionamentos, na verdade, o que acontece? A gente está tendo excesso de feminino, principalmente com os homens, né? Porque a gente vê no movimento, assim, no pessoal que é jovem, adolescente, aquelas mães que por algum motivo precisaram, né, super proteger os seus filhos, porque acabaram, digamos, tomando a frente das coisas nas suas casas. E aí essas pessoas com excesso do feminino dentro delas, elas acabam ficando sem força de ir para frente na vida. O que é essa força, né? Essa força é a gente ter coragem de tomar decisões, a gente ter coragem de ir para a vida, a gente ter coragem de enfrentar as situações. Então, a gente sempre, o importante é a gente ter dentro de nós o nosso feminino e o nosso masculino equilibrado. E só que como a gente está num momento planetário, digamos assim, onde as mulheres e a sociedade no geral estão com um excesso de feminino, acaba que fica tudo mais sobre a responsabilidade da mulher, sabe? Isso não sei se está fazendo sentido para vocês, né? Então, a minha proposta desse novo olhar para o feminino é justamente isso, é a gente, a partir de nós, ir promovendo uma mudança, porque não adianta também a gente só querer colocar a culpa nos outros, a responsabilidade nas outras pessoas. A gente tem que ser responsável pela parte que nos compete. Então, é uma coisa que eu sempre falo, né? Aqui em casa, por exemplo, o meu marido, ele, no início, quando eu comecei a trabalhar com terapias holísticas, ele não acreditava nas coisas que eu falava, né? E tá tudo bem. No início eu ficava triste? Ficava, porque eu queria que ele estivesse junto comigo. Eu queria que ele estivesse me apoiando de uma forma, né? Que pra mim deveria ser o ideal. Mas quando eu entendi que não adiantava eu querer fazer ele entender isso, aí eu relaxei, sabe? Eu comecei eu, por mim mesma, promover mudanças dentro de mim. E a partir disso, é muito legal de ver que ele também se transformou e que, de uma certa forma, os meus filhos também percebem isso, sabe? Então, eu sempre falo, assim, para as minhas consulentes, né, de que quando a gente começa a mudar, tem aquela frase bem famosa, né, quando eu mudo, tudo muda ao redor. Isso não é clichê, isso é verdade. Porque muitas vezes a gente fica numa postura de a gente estar colocando a responsabilidade do que a gente sente em outras pessoas. Ou também a gente acaba não assumindo aquilo que a gente sente, né? Somente quando a gente tem postura de uma mulher adulta é que a gente consegue ser consciente o suficiente para dar conta das nossas emoções. Toda vez que a gente fica numa situação de que a gente não consegue enfrentar algo, né, na nossa vida adulta, que a gente fica com aquele sentimento de que, se tu for parar bem para pensar, às vezes é como se fosse uma criança ferida internamente nossa, a gente se sente sem coragem de ir para a vida, né? Então, esse novo olhar para o feminino é para contribuir com a minha fala,
é para contribuir com os meus insights, de coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para ir fortalecendo o nosso feminino, né? Para a gente conseguir voltar para o nosso lugar, porque quando a gente está no nosso lugar de força, a gente consegue ser um suporte para os outros, sem que isso seja um peso para nós, né? Não sei se isso tá fazendo sentido para quem tá chegando aqui, eu vou deixar essa live salva. Então, assim, esse olhar, essa importância de a gente olhar para o nosso feminino, e seja a gente homem ou mulher, é o quê? É a gente acolher essa força que temos dentro de nós. O feminino é a gente se permitir sentir o que a gente sente. Ainda mais que a gente está num mês de Setembro Amarelo, né? O que o Setembro Amarelo representa? Ele representa todas as questões mentais, emocionais. Tem muita gente que tá passando por questões de ansiedade, tem muita gente que tá passando por questões de depressão, que até um tempo atrás, não muito tempo atrás, a depressão era uma coisa que nem se comentava. E hoje já é mais aberto nesse sentido, né? Só que o que acontece? Muitas vezes tem pessoas que ficam com receio de falar para alguém ou de procurar alguma ajuda para dizerem o que estão sentindo, e na verdade aquilo ali começa a se aprofundar de uma forma que quando a pessoa vê, a única solução para ela é fazer um tratamento muito forte. É tomar inúmeros remédios para conseguir com que a parte química do corpo dê conta daquilo que o corpo não está se nutrindo. Isso está fazendo sentido para vocês? Não sei se quem chegou aqui está conseguindo entender o que eu quero falar. Mas então é isso. A nossa força do feminino é a gente se permitir, a gente ser quem a gente é. Tá tudo bem se a gente não gosta de alguma coisa, se a gente não tá afim de fazer alguma coisa, né? Só que o importante é de quando a gente se respeitar quem a gente é o quê? É a gente assumir isso que a gente sente e ficar com coragem de demonstrar para as outras pessoas, né? No sentido que, assim, a gente muitas vezes fica se escondendo. As mulheres É bem isso, Vivi. Medo do que os outros vão pensar da gente, né? Então, eu senti de que Ai, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Meu outro celular tava despertando aqui. Eu senti de começar a trazer essa fala aqui para quem estiver me assistindo ou quem for ver depois, exatamente isso, de que a gente tem muito medo do julgamento das outras pessoas ainda, né? Então, só para dar um pequeno exemplo para vocês, as mulheres antigamente, olha o quanto foi podado isso do feminino na nossa sociedade. As mulheres, as que eram bem mais vistas, eram aquelas que usavam as roupas muito justas, aquelas com espartilho, sabe? Então, isso podou totalmente, né, a força do nosso feminino. E se expressar também foi uma coisa que foi sendo podada ao longo da existência da humanidade. E esse olhar do feminino é a gente se permitir sentir, se permitir falar o que está sentindo, porque tá tudo bem a gente sentir raiva, tá tudo bem a gente sentir medo, a gente sentir tristeza, desde que a gente reconheça e acolha isso de alguma forma. Não é o sentir que tá errado, é a forma como a gente conduz isso. Não sei se isso tá fazendo sentido para vocês. Oi, Rosane, seja bem-vinda. Então, eu senti de trazer e comentar isso aqui com vocês, por quê? Porque dentro do que eu vivo nas terapias, eu senti um chamado bem grande de não apenas contribuir com as pessoas que me procuram, né, de fazer uma terapia para aquela pessoa. Eu senti de deixar disponível, por meio dessa live, por meio de algum outro conteúdo, alguma outra coisa que eu for trazer aqui, essa consciência da importância da gente começar a se permitir a mudar, né? Da gente começar a se permitir olhar diferente para as coisas. Às vezes, a gente talvez representa uma coisa e internamente a gente é outra coisa.
E como que é para vocês ter que ficar dando conta, ter que ficar sustentando coisas que vocês não são na verdade? Ah, eu vou representar que eu sou sempre uma terapeuta que tô sempre 100% bem, que eu tô sempre alto astral, e se eu não tô num momento legal, eu não vou representar isso. Então, é a gente se respeitar enquanto pessoas, porque a gente muitas vezes fala de que alguma outra pessoa não respeitou a gente, ou de que o companheiro não respeita a gente nas nossas atitudes ou decisões. E aí eu pergunto, né, o quanto você se respeita? O quanto que tu te coloca em primeiro lugar? Porque a gente sempre fica demandando para outras pessoas, colocando na responsabilidade delas aceitarem a gente como a gente é, delas ouvirem a gente. Mas e quantas vezes vocês pararam assim ou param para se escutar, né? Quantas vezes vocês se respeitam? Então, é essa consciência que, para mim, se alguém começar, se eu conseguir plantar uma sementinha dentro de qualquer mulher que ouvir essa live, eu já vou ficar muito feliz, sabe? Porque quando eu comecei, né, já desde adolescente, eu sempre fui muito introspectiva. E aí, o que que acontece? Só que eu ficava pensando, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu tô sentindo? É certo ou errado? Porque a gente fica muito naquela de certo ou errado, né? E não tem isso. É muito relevante o certo e o errado. Então, isso daí da gente começar a falar sobre essas questões, da gente se permitir, da gente ser a nossa essência, que nem comentou a Vivi aqui, é muito importante. Porque quando a gente não se permite ser quem a gente é, quando a gente não respeita as vontades do nosso corpo, a conta vem. Ela vem pelo meio de alguma doença, alguma coisa que faz a gente parar e avaliar o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Até mesmo vem sobre uma consciência de o que a gente está fazendo com as nossas emoções, o que a gente está transmitindo até mesmo para os nossos filhos, porque eles são total reflexo do que a gente sente. E tanto do pai quanto da mãe, ou das pessoas que estão cuidando deles, né? Então, assim, a gente se nutrir do nosso feminino, tanto mulheres que não têm filhos, quanto as mulheres que já têm, os próprios homens, né? A gente se nutrir disso, de a gente saber que a nossa parte emocional, ela é importante, que a gente precisa falar sobre isso para não ter tanta gente adoecendo, né, por questões emocionais, ou até mesmo outras doenças mais graves, né, que acabam acontecendo porque o nosso corpo, ele só somatiza, ele só adoece quando tudo que a gente viveu no campo emocional e também coisas da nossa ancestralidade tá somatizado. Porque a gente não deu conta, né, nos outros corpos que a gente tem de energia, superar aquilo ali. Então a conta vem no formato de alguma coisa física para me fazer repousar e pensar sobre aquilo ali. Então, deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me falar ali e dizer se isso tá fazendo sentido para vocês, tá? Então, de novo, né, a importância da gente se permitir errar também, tá? Que é uma coisa que às vezes a gente se cobra muito de não querer errar, de querer ser perfeita com tudo, e isso nos causa muito desgaste emocional, porque quando a gente se cobra e a gente se compara muito com as outras pessoas, se a gente não acha que está sendo suficiente para nós, a gente começa num processo de rejeição com nós mesmos, e isso é muito sofrido. É muito dolorido a gente se rejeitar de alguma forma, né? Desde que a gente rejeite o nosso pai ou a nossa mãe de alguma forma, é 50% de nós que a gente já tá rejeitando. Agora, vocês imaginem a gente rejeitar algum sentimento dentro de nós. Por exemplo, hoje eu tô sentindo raiva. Ai, não, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir vergonha disso, eu não posso ficar triste, eu não posso falar aquilo para aquela pessoa, senão ela vai pensar o que de mim? Né? E quando a gente não fala, quando a gente não expressa, não coloca para fora aquilo que a gente sente, a pessoa que tá mais afetada, que é mais afetada com tudo isso, é a gente mesmo, né? E até uma frase que eu ouvi esses dias numa palestra, que para mim fez muito sentido, e eu trago isso também para a vida pessoal,
Eu, no caso, como terapeuta, eu encaro o meu trabalho como uma empresa, né? Eu preciso encarar dessa forma para que eu consiga ter uma profissão. E aí, na palestra, a pessoa falou assim: você tem que ser o seu melhor funcionário. E é verdade. Se a gente quer que um negócio da gente prospere, a gente tem que ser o nosso melhor funcionário. Então a gente tem que se respeitar no nosso tempo, quando a gente não tiver legal para trabalhar, quando a gente precisar fazer um repouso, a gente tem que atender essa demanda do nosso corpo, porque se a gente não se respeita, quem que vai respeitar nós? E isso é na vida afetiva, isso é na vida com os nossos filhos também. Claro que eu sei que a gente tem demandas, eu também tenho várias demandas, tenho 2 filhos, mas a gente tem que se respeitar o que a gente está sentindo, para que a gente consiga ter o respeito das outras pessoas com nós também. Como que chega isso para vocês? Isso faz sentido? Vocês conseguem perceber situações que vocês não se respeitam, situações que vocês acabam, não vou falar isso porque senão outra pessoa vai achar aquele outro e aí, sei lá, vou perder uma amizade, né? O que eu quero sempre deixar claro aqui é que existem N formas da gente falar as coisas, né? E a gente fica muito nessa de não querer sentir raiva, não querer demonstrar, mas muitas vezes, na maior parte das situações, quando a gente começa a fazer um tratamento terapêutico bem a fundo, o que a gente vai ver, na verdade, é a raiva que está escondido lá dentro. Por quê? Porque a raiva é um amor ferido, é um amor que não foi cuidado. E quando a gente tem esse amor que não foi cuidado com nós mesmos, a gente cresce com isso. A nossa criança interior, ela cresce com esse sentimento de rejeição com ela mesma, dela não poder sentir aquilo ali. E aí a gente acaba ignorando aquilo. Mas só que depois, em algum momento, vai vir a conta, sabe? Da gente precisar... o que meu corpo tá querendo dizer com tal coisa, né? Isso é ser feminino. Isso é se permitir sentir, né? Quantas vezes que tem casais, assim, que às vezes o homem não é muito de expressar as emoções dele. E é da natureza deles isso, né? Só que o que acontece? Eles têm mais aquela força, aquela questão de ter a coragem, de impulsionar as coisas. O homem é muito do fazer, né? E a mulher é mais do sentir. Só que esse sentir a gente acabou perdendo um pouco na nossa comunidade, na nossa sociedade. E aí a gente tá muito hoje no fazer, fazer, fazer. Só que daí chega uma hora que se a gente não parar para sentir e se perceber o que a gente está vivendo, só o fazer não vai resolver, né? A gente precisa olhar para o nosso sentir. Então, a Vivi comentou, o que diga essa semana de molho. Isso aí, Vivi, é muito importante a gente respeitar o nosso processo, né? Então, gente, essa foi a primeira live desse novo espaço que eu vou ter aqui no meu Instagram, um olhar para o feminino. Eu vou deixar essa live salva. Na semana que vem, então, eu vou começar... cada semana eu vou trazer um tema aqui para estar falando com vocês, tá? Vou trazer também insights de alguns livros que eu estou lendo. Não vou me comprometer de ler um único livro aqui, porque às vezes a gente se programa para uma coisa e não acontece, não consegue, né? Então, a minha proposta é essa, de trazer insights, de que essa fala, de alguma forma, contribua para vocês se terapeutizarem também, para vocês começarem a se permitir entender e buscar entender, na verdade, o que vocês estão sentindo e tentar acolher aquilo ali, que é o mais importante disso, aprenderem a se respeitar, porque se vocês não se respeitarem, ninguém vai respeitar vocês, nem os filhos, nem o marido, nem o colega, nem no trabalho, nem ninguém, tá certo? Então, eu deixo aqui um grande beijo para vocês. Obrigada por todo mundo que estava aqui me assistindo. Se ficarem com alguma dúvida, alguma coisa que não quiseram comentar aqui, me chamem no direct, me chamem no WhatsApp, quem tem meu contato também. E eu desejo uma excelente quarta-feira para todo mundo. Gratidão a todas vocês.